Olá, estudantes de Direito. Estou aqui para conversar com vocês a respeito das instruções para aprovação na disciplina de Direito Penal. Direito Penal 1, Direito Penal 2 e também Criminologia. Você que vai estudar comigo nesse ano, nesse período, nesse semestre, você deve atentar para 10 instruções fundamentais. A primeira instrução: assiduidade. É impossível que você, estudante, tenha um bom rendimento escolar se você não comparecer nas aulas. A assiduidade é fundamental na medida que há uma quantidade grande de informações que são transmitidas ao longo de cada encontro. Não importa se são 2 horas aula ou 4 horas aula, a quantidade de conteúdos transmitidos ela é significativa, por isso a assiduidade é o primeiro cuidado que o estudante deve tomar na minha disciplina. Se for necessário faltar, porque isso acontece, tome o cuidado de pedir para eventualmente algum colega gravar o conteúdo debatido em sala de aula. Também, se houver a necessidade, procure-me, converse, exponha as suas dificuldades. Segundo cuidado, pontualidade. Chegar no horário é fundamental. Na medida que um estudante chega tarde, ele já chega ansioso, ele já chega preocupado. Isso faz com que a sua capacidade de concentração diminua e, consequentemente, a compreensão dos conteúdos trabalhados também diminua. Evite atrasos. Chegue sempre na hora para evitar prejuízos em relação à compreensão dos conteúdos. O material de trabalho. Muitas vezes a aquisição de livros é algo difícil, tendo em vista o elevado preço para alguns alunos. Nesses casos, não haverá prejuízo para a compreensão dos conteúdos e para a aprovação na disciplina. Logicamente que se você quer verticalizar suas pesquisas, se você quer se dedicar especificamente aos saberes criminais, a aquisição de livros é fundamental, pois só assim você terá fundamento teórico necessário para promover transformações no sistema de justiça criminal, para compreender o seu funcionamento da forma adequada. Independentemente disso, o material de trabalho indispensável consiste, em primeiro lugar, na Constituição da República, no Código Penal, nas leis penais especiais, nos artigos científicos que estão disponíveis na internet, no disco virtual, no ambiente virtual, que eu mesmo disponibilizo a todos os alunos, e eventualmente artigos que vocês têm a possibilidade de conseguir no Google, na internet de um modo geral. Quarto cuidado, leituras complementares. As avaliações bimestrais e semestrais, elas são constituídas por perguntas extraídas do conteúdo das leituras complementares. Seja capítulo de livro, seja artigo científico, seja precedente jurisprudencial, súmulas de cortes superiores, é indispensável que o aluno faça as leituras complementares, porque do contrário, ele vai ter um significativo prejuízo na sua avaliação. A quinta instrução, ou cuidado que todos os alunos devem ter, diz respeito à concentração. Não adianta o aluno estar presente em sala de aula e ter a sua atenção distraída por meio de redes sociais, telefone celular, tablet ou qualquer outro tipo de gadget. É fundamental que o aluno, se for utilizar algum tipo de tecnologia durante o tempo que fica em sala de aula, que faça isso para fins de estudo exclusivamente. Não tem como fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Não é possível ficar interagindo em redes sociais e compreender ao mesmo tempo o conteúdo trabalhado em sala de aula. Isso certamente prejudica também a compreensão do conteúdo trabalhado. Então,
evite qualquer elemento de distração. Sejam os aparelhos eletrônicos, sejam as conversas não relacionadas ao trabalho em sala de aula. Sexto cuidado, participação. Quando se fala em participação, se fala da necessidade do aluno sempre questionar dentro das suas necessidades as dúvidas que ele possui. Nem sempre a comunicação se dá da forma adequada. Pode acontecer das palavras utilizadas pelo professor não serem compreendidas adequadamente pelo estudante. Mas nesse momento não tem como o professor saber. É indispensável que o aluno, dentro das suas necessidades, se manifeste, questione, participe, sem qualquer tipo de constrangimento, pois no ambiente de sala de aula todos possuem o mesmo objetivo, que é superar as dificuldades e adquirir um conteúdo mais aprofundado, um conhecimento mais aprofundado a respeito desses conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, é indispensável a participação, especialmente a exposição das dúvidas advindas da apresentação dos conteúdos. E fique já registrado que nenhum aluno tem o direito de censurar o outro em face das suas dificuldades. São subjetividades variadas dentro do ambiente de uma sala de aula e isso demanda respeito e compreensão por parte de todos, de modo que qualquer tipo de censura será reprimida com veemência pelo professor da disciplina. Estudos complementares. Aqui a questão é um pouco mais delicada, na medida que alguns estudantes trabalham um período de 8 horas ou mais e possuem pouco tempo para estudos complementares. Na medida do possível, aquele aluno que se sente mais vocacionado, aquele aluno que tem pretensões mais audaciosas dentro dos saberes criminais, é fundamental fazer esses estudos complementares. Oitava instrução, alimentação. Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia, embora ele seja um psicólogo, ele, no seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ressalta a necessidade de nós estarmos devidamente alimentados, que não estejamos cansados. Então, para contribuir no integral processo educativo, é interessante que cada um de vocês chegue em sala de aula devidamente alimentado. Se não for possível fazer uma alimentação balanceada, que pelo menos faça a ingestão de alguma quantidade de glicose antes das aulas, porque isso vai minimizar os efeitos daquilo que Kahneman chama de esgotamento do ego. A nona instrução que eu passo aos senhores estudantes é o interesse na disciplina. É necessário que cada um de vocês compreenda que a inteligência não é uma capacidade inata, ela é um processo. Ela é plástica, ela é modificável. Vai depender essencialmente da ação educativa, é o trabalho do professor, do interesse de cada estudante e da relação que é mantida entre professores e alunos. Henrique Dussel, um filósofo da libertação, importantíssimo, argentino, radicado no México, diz o seguinte, abre aspas, o conhecimento depende da adaptação do educando, como também da sua autoimagem, da abertura à mudança, do sentimento de competência, do domínio de sua impulsividade, da superação dos bloqueios, fecha aspas. Essa passagem do livro Ética da Libertação de Henrique Dussel nos evidencia o papel do estudante dentro do seu sucesso acadêmico e depois do seu sucesso profissional. É necessário que cada um de vocês não se feche numa totalidade, que se abram ao pensamento crítico, à teoria crítica do direito nas mais variadas partes do ordenamento jurídico. Última instrução, e talvez a mais importante ao meu sentir, criticidade ética.
Douglas Kellner diz o seguinte, peço licença para mais uma vez abrir aspas. A razão crítica é um princípio subversivo que coloca em dúvida o estado de coisas existente. A razão exige uma ordem racional da vida e critica as condições irracionais prevalecentes que não satisfazem suas exigências. A capacidade da razão para conduzir a vida humana e a prática social pressupõem que a mente tenha acesso a normas e conceitos que proporcionam as bases para criticar o estado de coisas existente, assim como o ideal a realizar-se na vida social. A razão crítica pressupõe uma autonomia do sujeito e a capacidade de descobrir verdades que transcendam e neguem a sociedade em questão, com o fim de alterar a realidade irracional até que se harmonize com as exigências da razão, fecha aspas. Essas 10 instruções para aprovação na disciplina, para que cada um de vocês tenha um bom rendimento, elas estarão transcritas nessa postagem na nossa página aqui no YouTube, a nossa página que tem o título de Sistema Penal, Criminologia e Política Criminal. Uma página que vai procurar integrar os saberes normativo, no direito penal, essencialmente, do direito processual penal. O saber empírico da criminologia, que vai desvelar a realidade das relações de poder em sociedade, e da política criminal, concebida como um conjunto de estratégias para a promoção de um controle social emancipador, comprometido eticamente com a alteridade, e não simplesmente uma política criminal de controle de massas excluídas, de negação da vida daqueles que são considerados indignos de vida pelo sistema vigente. Eu espero que a partir dessas 10 instruções, cada um dos senhores estudantes perceba a importância de, desde o primeiro dia de contato com o estudo do direito penal parte geral ou da criminologia, percebam a importância da sua observação. Muito obrigado, a atenção de todos.